Três grupos de pessoas têm um risco maior de Covid grave. É importante que você saiba quais são esses grupos, porque você pode estar em um deles ou você pode estar próximo de uma dessas pessoas. Olá pessoal, meu nome é Charles, sou médico. Quais são os três grupos de pessoas que têm um risco maior de Covid-19? Um desses grupos são os idosos, pessoas acima de 60 anos. E mesmo as pessoas acima de 50 anos já devem tomar cuidados maiores do que as outras pessoas, do que as pessoas mais jovens, porque acima de 50 anos o risco de uma Covid mais grave é maior. Então as pessoas precisam tomar as devidas precauções, devem usar máscaras que cobrem a boca e o nariz, estejam bem aderidas ao rosto. Muitas pessoas por aí estão usando máscaras muito frouxas, máscaras que ficam caindo toda hora. O ideal é usar máscaras mais aderidas, observar o distanciamento mínimo de 2 metros entre uma pessoa e outra, mesmo dentro de casa, se essa outra pessoa for uma pessoa que está saindo muito na rua, que está precisando trabalhar, pegar ônibus, metrô, precisa entrar em contato com muitas outras pessoas, se é uma pessoa que sai todo dia de casa, mesmo com essas pessoas, mesmo dentro de casa, deve ser observado o distanciamento mínimo de 2 metros e deve ser usada máscara mesmo dentro de casa, se o convívio, se pessoas acima de 50 anos convivem com essas pessoas que saem muito de casa e que têm menos de 50 anos. O outro grupo que tem um risco maior de Covid grave é o grupo das pessoas obesas. Pessoas obesas no Brasil representam 20% da população adulta. Tais pessoas precisam tomar mais cuidados. O uso de máscaras, o distanciamento deve ser muito bem observado, deve-se frequentar ambientes bem ventilados, nunca ficar em ambientes pouco ventilados junto com outras pessoas, especialmente pessoas que saem muito de casa para trabalhar ou para fazer outras atividades. O terceiro grupo de risco para Covid grave é o grupo dos diabéticos. Aproximadamente 10 milhões de pessoas no Brasil estão nessa condição. Diabéticos têm um risco maior de Covid grave, porque é uma doença que causa uma imunossupressão, um problema, o sistema imunológico ele não funciona tão bem como em pessoas normais. Ele é um pouco mais fraco do que o sistema imunológico de pessoas normais. Pessoas diabéticas têm um risco maior de infecções. Não apenas um risco de Covid, mas um risco de outras infecções. Essas pessoas diabéticas têm esse risco aumentado. Esses três grupos de pessoas precisam tomar os devidos cuidados, precisam ser rigorosos nos seus cuidados, devem evitar ao máximo o contato com pessoas que saem muito de casa, devem evitar ao máximo, devem usar máscara e devem observar o distanciamento mínimo de 2 metros quando estiverem na presença dessas pessoas que saem muito de casa. Pessoas idosas, acima de 60 anos e obesas, e mesmo que for pessoas apenas idosas, deveriam ao máximo evitar sair de casa, mesmo para ir ao consultório médico. Hoje em dia, em algumas cidades estão oferecendo a telemedicina. Então as pessoas podem ir ao médico, podem consultar o médico pelo telefone, não precisam ir numa unidade de saúde, podem fazer essa consulta pelo telefone. Então, pessoas idosas deveriam aproveitar essa oportunidade quando ela estiver disponível e deveriam evitar ao máximo a saída de casa. Tem pessoas idosas que estão saindo de casa para ir ao médico fazer exames, para ir ao médico ver queixas que poderiam esperar um pouco. A vacina está próxima, a vacinação está prevista para menos de um mês, pode ser que atrase um pouco, mas no máximo em 2 meses deve começar essa vacinação. Então,
O apelo que eu faço às pessoas com mais de 60 anos e às outras pessoas dos outros grupos de risco, se for possível, fiquem em casa, fiquem mais em casa e evitem o contato próximo com pessoas que saem muito de casa. Se isso for possível, é claro que hoje em dia, devido às precárias condições financeiras do nosso país, tem pessoas idosas, obesas e diabéticas que estão nos 3 grupos de risco ao mesmo tempo que precisam sair de casa para trabalhar. Essa é a situação do nosso país. A gente sabe que isso existe. Saem para trabalhar, essas pessoas saem para trabalhar e precisam pegar ônibus ou metrôs lotados. É realmente triste a situação dessas pessoas. Essas pessoas deveriam estar recebendo algum benefício e não ficarem se expondo a essas situações de risco, estando nessas 3 categorias de grupos de risco. A gente sabe que essas situações acontecem e essas pessoas que estão nessas condições devem tomar o máximo cuidado, devem usar uma máscara excelente, sugiro que elas usem uma máscara N95 ou PFF2, lavem as mãos frequentemente, evitem tocar a boca, o nariz e os olhos com as mãos sujas. Antes de tocar boca, nariz e olhos, higienizem as mãos, passem um álcool gel ou lavem com água e sabonete antes de tocarem o rosto e evitem ao máximo o contato próximo com outras pessoas quando isso for possível. Claro, dentro de um ônibus, de um metrô, fica difícil você observar a distância de 2 metros. Infelizmente, essa é a realidade brasileira, diferente de outros países, por exemplo, em que existem transportes públicos abundantes e as pessoas podem observar uma distância entre uma e outra dentro do transporte público. Isso, infelizmente, não vem acontecendo no nosso país. Também sugerimos para essas pessoas desses grupos de risco que assistam ao nosso vídeo. Nós preparamos um vídeo aqui no canal que nós consideramos muito importante para evitar a doença, que tem 30 atitudes para evitar a Covid-19. Sugerimos que vocês assistam esse vídeo, compartilhem esse vídeo com as pessoas, com seus familiares, com seus amigos. É um vídeo que reúne importantes informações para que a gente possa evitar a Covid-19. Desejamos a todos vocês uma excelente saúde, fiquem bem, fiquem com Deus, com muita paz, muito amor. Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau!